Aleluia, glória a Deus, mais uma vez com o nosso estudo. E esse estudo de hoje é muito maravilhoso e ele vai falar de gratidão. Nós estamos empenhadas nesse estudo, nós estamos aprimorando a cada dia o nosso conhecimento, a nossa estrutura, para aprender a, diante das nossas emoções, diante das dificuldades da nossa alma, saber o que fazer. Se é um momento de estruturar uma emoção somatizando, o que na maioria das vezes, como nós estamos falando de emoções, de fatos e acontecimentos que de repente não geraram em nós uma emoção produtiva, uma emoção de alegria, uma emoção saudável, ou se nós vamos aprender a dar um novo sentido para isso e seguir a nossa vida com alegria, com gratidão, com conhecimento e discernimento do que de fato está acontecendo na nossa vida e continuar a dar um sentido para que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, aquele a quem nós devemos toda a nossa reverência, toda a nossa gratidão. E a chave de hoje, ela já começa assim, com o versículo 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para convosco. Então, a vontade de Deus é que em tudo nós sejamos gratos. Por que isso? Por que então ser grato? Aí você pode estar se pensando, mas e se a coisa estiver dando errado, e se a situação estiver difícil? E eu ainda vou estar dizendo graças a Deus, ou gratidão por isso, ou então que bom que isso aconteceu, ou me expressando de outra forma, mas que demonstra que eu estou feliz e alegre, se a situação não é isso. Então é aí que nós começamos a aprender o que é que nós precisamos para exercer essa chave. Porque essa chave, ela é muito importante. Porque essa chave, ela nos leva a um nível de multiplicação. E quando se fala de multiplicação, e quando nós pensamos numa história e num sentido da nossa vida, em querer o melhor, em querer o mais, então e nós entendemos que essa chave nos leva a esse estágio, então nós começamos a pensar por uma questão até de inteligência. Preciso dessa chave, eu preciso usar essa chave. E então aqui, Isaías 41, 10 ao 13, vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo. Perecerão, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarão contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então, quando é que é muito mais difícil exercer a gratidão? É muito mais difícil exercer a gratidão quando as coisas estão erradas. Porque quando as coisas estão dando tudo certo, a gente consegue sorrir, a gente consegue ser grato, a gente consegue dizer muito obrigado, a gente consegue perceber que existe um fluir benéfico para nós. E nesta hora é muito fácil dizer, tá tudo bem. É muito fácil dizer glória a Deus, é muito fácil dizer aleluia. É muito fácil manifestar uma alegria de quem está bem. Por quê? Porque as coisas estão bem. Agora, experimentar, executar isso de corpo, alma e espírito, quando a coisa não está bem, é muito mais difícil. Ter uma experiência de adorar sem murmurar no momento em que as coisas não estão favoráveis, aí é mais difícil. E aí começamos a entender o que é que o Senhor está ensinando quando Ele fala: em tudo dai graça.
Então, olha, eu escrevi aqui, Jesus pode me experimentar, ele já pôde fazer isso em outras situações, mas ele sabe o que vai fazer por mim. Ele sabe, só que eu não sei. E aí o que que acontece? Como eu não sei, mas se eu creio que ele é o meu pai, que ele tudo pode, que ele está sempre trabalhando ao meu favor e que ele sempre quer o melhor para mim, então eu vou confiar nele. E eu vou cantar hinos de louvores por aquilo. Tiago fala assim, que alegrai-vos na tribulação. E ele fala também que quanto mais você vai sendo aprovado, mais você vai sendo, né? Você vai tendo um aprendizado e mais você vai ganhando espaço para você crescer. Que é isso, uma interpretação que eu estou fazendo daquilo que Tiago fala lá para nós. Então, o murmurador, quando nós olhamos para o povo que saiu lá do Egito, caminhando para a terra que o Senhor tinha prometido, todos aqueles que ficaram murmurando, eles morreram no deserto. O que que acontece então? O murmurador, aquele que não é grato, ele não atravessa o deserto, porque ele morre no deserto. E o que que é isso? Meu Deus, que coisa difícil, que forte, que tremendo. Mas é a realidade do que está na Bíblia. Todos aqueles que saíram do Egito e que escolheram murmurar, reclamar, que não entenderam o processo da jornada, ou o processo durante a jornada, eles morreram no deserto. Eles não atravessaram. Então, assim, tá difícil, tá, mas você vai atravessar. Por quê? Como no versículo de Isaías 41, né, o 41, 10 ao 13, que dizia, eu te ajudo, né, eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Então, é isso que nós precisamos crer. E Jesus, ele ensinou isso para nós. Quando ele ia fazer alguma coisa, ele tomava nas mãos e ele orava ao Pai. Como quem diz assim, Pai, eu por mim mesmo não dou conta, mas eu estou primeiro falando contigo. Como a criança que pede, Pai, eu posso isso? Mãe, eu posso aquilo? Pai, eu posso isso? Pai, como a criança que pede para o Pai. Nós temos que ser assim com o Senhor. E aí Jesus, quando ele foi, uma das vezes, né, João 6, do 11 ao 24, ali ele vai estar fazendo a multiplicação dos pães. E ele vai dizer, João 6, vai dizer assim, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcáfos, né, 12 cestos de pedaços de pães e de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O que acontece aqui? Naquele momento, que isso aqui lá em João 6, vai falar da multiplicação dos pães, né? E o que acontece ali? Jesus, quando viu aquela situação e ele pediu se sabia se alguém tinha comida, e quando falaram que sim, havia né? Ali, mas esse pouquinho de comida que tinha era insignificante em relação ao número de pessoas que tinha aquele lugar. Era como se fosse assim, alimento para uma pessoa. E talvez não fosse o suficiente para uma pessoa, dependendo da situação da fome que ela estava. E o que acontece aqui? Jesus primeiro ele pega nas mãos e depois ele dá graças a Deus por aquilo que ele tinha nas mãos. E aí então ele reparte. E aí o que eu aprendo aqui? Que a gratidão, ela me leva a um nível de multiplicação. Quando eu agradeço por tudo que eu já tenho, o Senhor entende que Ele pode colocar mais sobre a minha vida, porque eu sei administrar com zelo o que já está nas minhas mãos, porque eu sei agradecer os atributos que já estão comigo. E quando eu estou agradecendo, eu estou manuseando eles de maneira mais adequada, porque eu estou dando valor por aquilo que eu já tenho, porque eu estou atribuindo graça
porque eu estou dizendo para o Senhor que eu reconheço o manifestar dele em mim através daquilo que ele confiou nas minhas mãos. Então, Salmo 7,17 vai dizer assim: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Então, o salmista aqui no Salmo 7, ele está dizendo ali que pela justiça de Deus, então quer dizer, ainda que Deus não me fizesse nada, só porque ele é um Deus justo, eu já tenho que cantar louvores por isso. 2 Crônicas 16, 8 ao 15 vai dizer: deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os teus maravilhosos atos. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre na sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, teus servos, os filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus domínios alcançam toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Então aqui nessa 1 Crônicas 16, ali está um momento em que está trazendo para o povo uma lembrança do quanto eles precisam ser gratos a Deus, do quanto eles precisam manifestar ali um amor por esse Deus que já tinha manifestado, que já tinha feito maravilhas entre eles, que já tinha realizado prodígio entre eles, e que esse Senhor é aquele que tem o domínio sobre toda a terra, e que já deixou esse legado, que já deixou essa promessa, essa bênção reservada para todos aqueles que nele confiam por 1000 gerações. Então ali era um exemplo de grandes coisas. E aí na sequência desse mesmo capítulo, lá no versículo 34, vai dizer: rendam graças ao Senhor, pois ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nós sabemos disso, nós experimentamos isso todos os dias da nossa vida. Quantos livramentos nós temos, a nossa saúde, a nossas, como eu já citei aqui, que nós não conseguimos satisfazer as nossas necessidades básicas por nós mesmos, porque tanto o Senhor é bom que as nossas necessidades básicas, o nosso corpo funciona perfeitamente, porque o Senhor assim o desenhou, assim o estruturou. E às vezes nós não conseguimos dar graças por isso. Graças porque você tem os 5 sentidos ativados, graças porque você tem membros inferiores, membros superiores, graças porque você tem inteligência, graças porque você tem uma família, graças porque você tem saúde, graças porque você tem um trabalho, graças porque você tem uma casa para limpar. Então às vezes você pensa, você vai limpar a casa, você vai chateada porque você tem que limpar a casa. Glória a Deus porque você tem uma casa. Então assim, a mesma coisa quando a gente reclama de lavar a louça. Você só tem louça para lavar porque você tinha comida. Então assim, são coisas tão básicas, mas nós somos tão, às vezes, tão infantis e não sabemos aproveitar. É claro que eu estou falando de exemplos simples, mas é para a gente realmente parar e refletir, porque nós que já somos mulheres de Deus, que vivemos, né, orando, buscando a presença do Senhor, no estudo desse, que a gente quer ampliar o conhecimento, que a gente quer buscar mais a presença de Deus, que a gente quer buscar a intimidade, um relacionamento empático com Deus, que a gente quer ter as chaves mesmo para virar a nossa vida numa verdadeira mudança, onde a nossa geração pode perceber em nós uma sabedoria, uma instrução, onde da nossa boca venha jorrar palavras de encorajamentos, de virtudes, palavras que acrescentam, que trazem louvores a Deus em todo o tempo, que longe de nós todas as doenças, porque é o que nós estamos estudando ali no somatização, que quando nós somatizamos vem doenças psicossomáticas, é depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico, é câncer, é tantos tipos de doenças que levam mesmo à morte, mesmo às vezes a pessoa estando de pé, viva de corpo, mas a alma já morreu, já partiu, como nós estudamos lá naquele primeiro dia, no versículo de Provérbios 17, 22, que vai dizer que você vai ficar morrendo aos poucos,
Então, assim, eu vou até ler ele aqui de novo, vou pegar ele aqui, que vai dizer assim, ó: a alegria faz bem à saúde, estar triste é morrer aos poucos. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Provérbios 17, 22. Então, assim, nós estamos aqui por conta disso. Então, nós temos que olhar para os detalhes, sim, para as coisas simples que têm roubado a nossa alegria, que têm roubado o nosso discernimento, que têm roubado aquilo que tem nos roubado a presença de Deus em nós, porque cada vez que nós damos crédito para esses sentimentos que não deveriam estar em nós, são momentos em que nos distanciam da presença do Senhor, do revelar do Espírito Santo em nós. Então eu escrevi depois um parágrafo aqui, mediante essa estrutura. Não se deixe ser prejudicado pelo relatório da maioria. O que é isso aqui? Lembrando do contexto de quando todos que o povo, como eu já citei, do povo que saiu do Egito e estava indo para a terra prometida, no deserto, eles queriam ver o que tinha do outro lado. E o Senhor permitiu que eles fossem, né? E aí foi escalado ali um vigia de cada tribo. E aí ali foram os 12, nós sabemos da história. E dentro desses 12, quando eles voltaram, 10 voltou com o relatório prejudicado do que tinha do outro lado. Voltou reclamando, voltou assim, de alguma maneira, eles voltaram horrorizados, insatisfeitos com a situação. Puxa, nós saímos do Egito, agora vamos ser presas aqui, vamos morrer, nós e as nossas famílias. Mas Josué e Caleb, eles não foram assim. Então aqui quando eu coloquei, não se deixe... E aí quando nós olhamos para esse mundo e pensamos nessa proporção, puxa vida, 12, 10 dá um relatório negativo. Aí parece que os 2 que deram um relatório positivo é que estão caminhando na contramão. Parece que os 2 é que estão errados. Porque como assim? Ainda tem até ditado que diz: a maioria sempre vence. Ou a maioria que tem a razão. Mas assim, com Deus, a maioria nem sempre às vezes é o número. Às vezes é a maioria em fé, em crédito, em empatia com Deus, em qualidade de relacionamento. Então eu escrevi, por isso que eu escrevi: não se deixe ser prejudicado pelo relatório da maioria. Caleb, no meio de uma crise por causa do relatório dos outros, tomou uma providência e foi negociar o seu futuro. E 45 anos depois dessa promessa que ele tinha combinado, ele vai lá e cobra. Porque ali, quando ele está no meio do tumulto, quando todo mundo estava descrente que haveria sim uma terra boa que manava leite e mel do outro lado, e que lá eles iam acabar com aqueles gigantes que moravam lá, porque assim havia dito o Senhor, Caleb vai lá e fala: não, beleza, nós estamos juntos e eu vou fazer. Ele ficou do lado de Josué, que era o outro que estava falando, ficou do lado e falou assim: quando chegar do outro lado, eu quero tomar posse dessa parte. E 40 anos depois, 45 anos depois, quando chega na hora que Josué estava lá na responsabilidade de dividir a terra, ele chega para Josué e fala: você lembra que aconteceu isso naquele dia, assim, assim, e agora é a minha vez. Eu estou tão forte como eu estava naquele dia. Mas isso por quê? Porque ele creu e ele disse que ele estava tão forte com o mesmo vigor. E ele creu nisso e ele deu graças por isso e ele estava lá e ele tomou posse. Olha que coisa maravilhosa, mas ele não se permitiu, enquanto estavam todos reclamando que ele poderia ter concordado, que ele poderia ter reclamado junto, ele não fez isso. E aí eu coloquei aqui, Lucas 17, 12, 18. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a cerca de distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então, veja bem, a proporção aqui, ela é assim, conflitante para nós. Porque no primeiro exemplo foi 12, e só 2 veio com gratidão e veio com reconhecimento, com discernimento, com conhecimento e com fé
E com todas essas chaves que nós estamos aprendendo aqui, 10 veio com relatório negativo, pessimista, não crendo. Agora aqui, essa proporção, eu nem sei o que é pior, porque essa daqui veio aqui, é 10 e 1 voltou. Então veja o nível do que nós estamos falando, quando nós estamos dizendo que nós queremos estudar, que nós queremos orar, porque nós queremos ser mulheres sábias, mulheres diferentes, mulheres que agradam a Deus, que nós queremos que as pessoas que olham para nós vejam em nós uma mulher de fé, uma mulher que encoraja, uma mulher que realmente anda segundo o padrão de Deus. Nós estamos falando de viver no meio de uma minoria. Ou nós estamos falando de muitas vezes sermos criticadas, mal interpretadas, acusadas, porque a maioria vai estar dizendo outra coisa. Mas o mais importante de tudo isso é nós sabermos que quem está no controle da nossa vida é Deus, e que Deus, ele nos sustenta e ele nos leva a um nível diferenciado, e é por isso que nós devemos crer. E mais importante disso também é saber que o que nós estamos construindo como fé, como discernimento, como alegria, como conhecimento, como oração, como semeadura, fidelidade, tudo isso é um plantio, né? Obediência é um plantio na nossa geração futura. E que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles irão falar de nós, dizendo que nós fomos mulheres que não desanimaram. O Josué e Caleb, o tempo inteiro são mencionados o nome deles quando fala dessa trajetória do deserto. Não tem um momento que vai falar dessa trajetória do deserto que não cita especificamente o nome deles. E os outros 10? Por que a gente não sabe o nome dos outros 10? Por que os outros 10 não são mencionados? Então, é por causa dessa situação aqui. Gratidão, conhecimento, fé, discernimento da situação. Aqueles que têm, por mais que eles sejam mal interpretados em algum momento, por mais que eles sejam mal vistos por algumas pessoas, o Senhor Deus está de olho nesses. E o Senhor Deus é Deus para cumprir com a promessa que fez sobre esses. E eu me alegro muito o coração, porque você que está fazendo, que está assistindo, que está estudando, que está participando, é porque você está aí agindo como Josué, como Caleb, sendo grato. Você está aí sendo como esse um dos 10 leprosos que voltou para agradecer ao Senhor, porque você entendeu que o Senhor Deus te toma pela tua mão e te guia, e te cuida, e te ajuda. E isso é o que vai fazer de nós a diferença. Assim como uma das irmãs que no início desse estudo falou para minha irmã, o que eu mais quero é ser uma mulher sábia. Todas nós queremos isso, então eu quero, eu necessito, eu preciso da graça de Deus, porque eu realmente quero ser uma mulher sábia, uma mulher transformada, restaurada, uma mulher de fé, uma mulher cheia do poder de Deus. E essa é a promessa de Deus para nós. Basta que nós nos posicionamos diante dele dizendo, eu estou aqui. Usa-me, transforma-me e nos permitimos ser modelado por Ele. Amém, minhas irmãs? Oramos ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Gratidão eterna, gratidão em todo o tempo por tudo que o Senhor tem feito por nós, por o despertar deste estudo, pelo revelar da Tua Palavra através das pequenas coisas que agimos às vezes com ingratidão, com desprezo, ou não dando real valor para aquilo. Neste momento, o Senhor Deus usa com sabedoria, com graça, cada uma dessas mulheres que estão participando, os homens também que estão fazendo parte desse estudo, para que vejam aquilo que precisa ter os olhos bem abertos, o ouvido bem aberto, para agradecer ao Senhor. E assim, ó Deus amado, a promessa do Senhor possa se cumprir e a estratégia do Senhor possa se cumprir em nós e através de nós, dando-nos, ó Deus, a multiplicação daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos para ser multiplicada e abençoada a vida de outras pessoas. Amém? Compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. Você deve conhecer alguém que precisa aprender um pouco mais sobre gratidão. E esta é uma chave que vai te dar um acesso à multiplicação. Esta é a chave que vai te levar a um nível maior. Agradeça pelo que você já tem. Tenha certeza que o Senhor vai confiar mais nas tuas mãos. Amém?